o Senhor. Eu vou deixar o Senhor se apresentar, tá bom? Porque o Senhor se conhece melhor do que eu conheço o Senhor, né? Então, o Senhor se apresentar. Amém, queridos? Nós vamos receber o Senhor de uma forma. Eu tenho uma vontade de fazer isso, eu nunca fiz isso, né? Mas nós vamos receber uma grande salva de palmas. Pai, calma aí, eu sei que vocês estão empolgados, porque eu admiro homens e mulheres como vocês, porque eu não tenho essa coragem. Deus sabe. Se um dia eu tiver que ir, Deus falar, vai, eu vou porque eu sou obediente. Amém? Mas eu admiro. Então nós queremos saudá-los com uma grande salva de palmas. Amém, queridos? Paz do Senhor. Amém. Meu nome é Abel Manica, sou africano e é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite. Eu fui empolgado com os hinos que estavam sendo cantados, como tu me amas, como Deus nos ama, né? Deus nos ama tanto. Eu tenho a certeza, obrigado, pastor, que cada um que está aqui também ama Deus, né? Eu lembrei de uma coisa, eu falei com a minha esposa, né? Aí depois eu perguntei o irmão ali, vamos, será que Deus está nos acompanhando? Mas depois eu estava ali, eu disse para a minha esposa assim, puxa, sabe o quê? O meu amor por ti é como a obra, né? Eu quero que você fale comigo, né? Eu estava me expressar. Nós temos uma maneira diferente de expressar o nosso amor, né? Você tem esposa, você fala para a sua esposa aí, fala com ela, fala, o meu amor por ti, eu estou falando, o meu amor por ti, mas eu vou dizer por quê? Confia em mim. Fala, o meu amor por ti é igual, tão igual a obra da prefeitura. Por quê? Sabe por quê? Porque a obra da prefeitura ela não tem fim. Não acaba, né? Ela vai, aconteça, mas a obra da prefeitura ela não acaba. Então eu estava falando para vocês, um amor por ter a obra da prefeitura. Mas por quê? Porque não acaba? É exatamente isso. Porque não acaba. Glórias ao Senhor, amém? Mas deve ser bem melhor do que isso. Meu nome é Abel, como eu falei, e louvo a Deus por esta oportunidade. Estamos aqui. Obrigado, pastor, por nos receber aqui. Obrigado, igreja, por nos ter aqui também. E quero também agradecer ao servo de Deus, o Evandro, o esposo, que tem sido uma bênção nas nossas vidas aqui no Brasil. Tem nos levado para lugares incansavelmente, tem dirigido, estão juntos nessa caminhada conosco. Então Deus possa abençoar vocês tremendamente. Muito obrigado. Eu vou dar aqui a oportunidade à minha esposa, ela vai falar um bocadinho, porque nós temos muita coisa a falar, então ela vai falar um pouco, aí eu pego o resto e eu vou terminar. Então ela vai inaugurar esse tempo. Amém? Obrigado. Senhor? Meu nome é Crista Manica e eu sou americana, mas com sangue africano. Eu estou vivendo na África já há 10 anos e eu fui solteira e Deus trouxe o meu marido, casamos e agora estamos servindo juntos. E é um prazer muito grande servir o Senhor. Às vezes as pessoas aqui falam, assim, tipo o pastor falou, eu não tenho coragem, eu ia se eu falasse, porque eu sou obediente, mas assim, eu às vezes sinto assim que, não, mas é um prazer. Assim, para mim, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Eu amo a África, eu amo o Senhor, eu amo a obra e é um privilégio servir Ele lá. Nós, não vou tomar muito tempo, mas nós vivemos num lugar bem afastado, assim, no mato. Eu sou a única branca que vive na aldeia.
Então, às vezes tem sido muito bom, assim, ajuda muito, porque quando alguém vem visitar, eu posso falar para a pessoa, você chega, assim, na próxima cidade, na próxima aldeia, você chega lá, você pega tem o táxi de moto lá, você pega o táxi e fala, me leva em Gotham na Casa da Branca, e todo mundo já sabe, não tem problema, assim, você chega perto, onde está a Casa da Branca? Já é. Então eu sou a única branca lá, mas é muito bom. E, como falei, tem sido muito maravilhoso servir o Senhor. Estou fazendo ministério com mulheres, ministério com crianças. E é realmente maravilhoso aquilo que Deus está fazendo lá na África. Eu vou deixar a Bel falar mais, porque eu sei que tem muita coisa também para falar. Então, Deus te abençoe vocês mais uma vez. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Quando nós chegamos ali, logo ali na porta, eu entrei ali da igreja Batista de Tessalônica. Eu amo, assim, eu gosto da igreja de Tessalônica, e o apóstolo Paulo, ele elogiou tanto essa igreja ali, por causa do trabalho dela, de amor, a sua obra, ele fala de quê? O trabalho de fé, a obra de amor e a perseverança através da esperança que elas tinham, né? A esperança que elas tinham em Cristo. Então foi uma das igrejas que o apóstolo elogiou demais. Eu me impressiono tanto quando ele fala também de que essa mesma igreja ela serviu de exemplo para as igrejas da Macedônia, igrejas de Acaia. Então ela carregou um peso, né? Eu vi ali também a fala dos discípulos, né? Eu fiquei assim, meu Deus, esse é o lugar para falar dos discípulos, né? Porque uma das mensagens que eu amo falar, uma das coisas que eu amo falar é sobre discípulos, a necessidade de levantar discípulos no mundo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para poderem servir. Nós estamos servindo na África. Eu venho de um país pequeno, pobre, chamado Moçambique, antiga colônia de Portugal, aí eu falo português, mas nós estamos vivendo no Quênia, que é um outro país, antiga colônia da Inglaterra. É lá português, não fala português, só falamos inglês, e tem a língua Swahili, uma língua que é local ali, mas fala-se no Quênia, Tanzânia, Uganda, Burundi, a Ruanda e parte do Sudão. Eu vou ensinar para você aqui algumas coisas, né, do Swahili, né? Nós dizemos a paz do Senhor, nós dizemos Bwana asifiwe. Bwana quer dizer Senhor. Vamos lá? Bwana asifiwe. Mais uma vez? Bwana asifiwe. Mais uma vez? Bwana asifiwe. Isso, Bwana asifiwe, quer dizer a paz do Senhor. Mas tem muitas outras coisas também que você pode achar engraçado, né? É a mesma palavra que você fala em português e lá significa outra coisa. Nós recebemos uma equipe dos irmãos brasileiros que foram lá e eles iam perguntando para mim, mas pastor, o que é isso que o pessoal está falando? O pessoal está falando de, estavam ouvindo a palavra chulé. O que é chulé? Chulé é escola lá, na língua Swahili, né? Então é chulé, escreve diferente, né? S-H-U-L-E, chulé, quer dizer escola, mas aqui significa outra coisa, né? Então os nossos irmãos brasileiros ficavam zoando um com o outro aí, poxa, você está cheio de chulé na cabeça.
Então, expressão de escola na cabeça, você é muito inteligente, né? Então tem palavras que um lado significa uma coisa, outro lado significa totalmente diferente. Já fazem 9 anos chamados que eu estou servindo no Quênia. E nesses 9 anos tenho visto muita coisa. Eu fui ao Quênia, é obediência a um mandato, a um chamado de Deus. E eu estou vivendo todo esse tempo lá. Minha esposa se juntou a mim há 3 anos atrás, né? Há 3 anos atrás, mas eu já estava ali no Quênia levando a palavra de Deus. Quando eu saí de Moçambique com uma única coisa, que fé na palavra de Deus. Porque o quê? Não consegui ajuda, nem sequer suporte de alguma pessoa, dizendo, ó, vai e nós vamos estar com você. Não consegui, de ninguém. Eu fui crendo de que aquele Deus que falou na sua palavra de que Ele será comigo, Ele vai ser comigo. Eu fui na fé crua, naquela fé, na fé de crer somente em Deus, quando não existe nada e mais nada para crer. Foi quando eu fui para o Quênia e cheguei lá com um contato que alguém, um irmão, passou o contato para mim. E foi difícil. Comecei a fazer um trabalho numa pequena aldeia, na direção da fronteira com a Somália. Quando me falaram que nesse lugar nunca havia havido igreja cristã, o meu coração ardeu. E quando eu pedi para a pessoa que conhecia me levar, durou cerca de 2 meses para a pessoa poder fazer um plano para me levar para o local. Porque o quê? Era difícil acesso. Não tinha nem sequer naquele tempo uma estrada decente que levasse até aquele lugar. E aí, passamos 2 meses preparativos, nós fomos, e eu vou te falar, quando cheguei naquele lugar, eu me apaixonei por aquele lugar. Sem igreja nenhuma. Tudo quanto existia era o quê? Mesquitas, adoradores de Allah, o Deus muçulmano. Era tudo que existia. E eu fui lá, orando. O tal me apresentou a um homem de paz naquele vilarejo, o qual me recebeu na sua casa, porque era amigo dele, já fazia longa data. E me foi dado ali um lugar para eu poder morar. Era um quarto bem pequeno, as paredes todas de barro, e quando o barro secava, abria um escorpião lá, serpentes, muitas vezes matando. Por cima era capim e a casa toda inclinada, longe da cidade, longe da minha família, longe de qualquer um conhecido. Quando chovia, a água gotejava. E eu não tinha nem sequer um colchão. Eu dormia numa esteira. E na madrugada, sabe quem me acordava? Eram os pintinhos da galinha. Porque tinha uma galinha que dormia ali de lado. Os pintinhos acordavam. É hora de orar. Quando caminhasse pelo vilarejo, era aqui, ó, piolho, né? Da galinha. E ali comecei pregando a palavra de Deus. A perseguição começou. E os muçulmanos chegavam comigo e falaram: ó, é melhor você ir embora. Os nossos pais viveram nesta cidade, os nossos avós, bisavós, e nunca houve igreja cristã nesse lugar. Não é você que vai colocar a igreja aqui. É melhor que você vá embora. Aí eu às vezes pensei, naquele lugar eram 35 quilômetros para uma outra cidade
pequeno, e eu não tinha nem sequer dinheiro para uma bicicleta. Caminhar a pé. Eu vou te falar, doía no corpo, mas no coração era aquela sensação, aquela alegria de que eu estou fazendo algo importante, algo para agradar o meu mestre, o meu Senhor, fazer um trabalho pioneiro neste lugar. E nesse percurso dos 30 quilômetros, depois de um tempo, eu consegui alugar uma bicicleta. Só que a bicicleta era tão ruim, que às vezes ela quebrava. Eu tinha que carregar a bicicleta porque era do dono. Aí a viagem ficava mais pesada ainda. E chovia, o caminho todo lamacento. E quando eu entrasse para a cidade, era maldição dos líderes muçulmanos que não queriam a minha presença naquele lugar. Aí Deus trouxe um pequeno grupo dos irmãos. Eu fiquei motivado. Eu falei, vamos construir um templo aqui. Vamos construir. Aí escrevi cartas, mandei mensagem para amigos, irmãos, nos ajudem, porque estamos numa grande obra. Esta vila é para o Senhor Jesus hoje. Nós vamos transformar a história deste lugar. Nos nossos dias, essa vila, nós vamos mudar a história. Sabe o que os irmãos fizeram? Todo mundo calou. Ninguém mandou nadinha, nem para uma chapa de zinco, nem nada. E aí eu falei para os irmãos, vamos entrar para o mato, vamos cortar estacas, vamos trazer, vamos fincar. Atravessamos o rio, mergulhamos no mato, cortamos, trouxemos as estacas, fincamos. E quando íamos fincando, os muçulmanos convocaram mais de 30 líderes para a sede da mesquita. E a oração começou. E eles juraram por Allah e pelo seu profeta de que eu não havia de conseguir e que eu havia de ser ali maluco. Porque eles usam também a magia negra, um alto nível de feitiçaria. E se reuniam ali todos os dias. É uma oração de reza, seja lá o que for, qualquer nome. E os irmãos tinham um irmão lá, que era muito bom amigo. Na mesquita ele saía, vinha falar para mim, é melhor você ir embora. Porque são mais de 30. E hoje eles estão fazendo o quê? Estão usando o Al-Badir. É um livro que eles abrem e vão professando, invocando espíritos malignos do inferno. E ele fala, todos que um dia os líderes abriram o livro e leram para ele essas palavras, todos eles ficaram malucos, ficaram doidos. E não falta muito para você tirar a sua calça e colocar sobre a cabeça. É melhor você ir embora. Enquanto isso, nós íamos edificando. E os irmãos da igreja, os novos convertidos, com medo, vieram falar para mim, eu não vou mais construir. Eu não quero ficar maluco. Eu sou dessa aldeia, o que eles estão falando, eu já vi acontecer. Tem pessoas aqui que já foram pegos por loucura por causa dele. É melhor você parar, porque eu não vou mais para essa igreja. Aí eu chamei os irmãos, abri a palavra e falei para eles, escute, contra os escolhidos de Deus, feitiçaria não existe, ela não vale, encantamento não vale. Essa oportunidade que Deus nos tem dado para engrandecer o seu nome neste lugar, e Ele vai ser exaltado neste lugar. Vamos trabalhar duro. E começamos a trabalhar duro, levantamos, colocamos 3 chapas de zinco lá em cima. E sabe o que? Antes de terminarmos, mas as paredes já estavam tudo erguidas, só faltava a cobertura. Começaram a receber telefonemas. Pastor, no outro dia você falou dessa obra. Onde é que está mesmo?
levamos as paredes de barro e tal. Falou, não. Eu estou doando para você 50 sacos de cimento. O outro liga para mim, pastor, faça conta de toda a chapa de zinco que você está precisando, porque eu quero comprar. Deus começou a abrir as portas assim. Veio tudo. Eu corri para os irmãos, eu falei, irmãos, Deus respondeu a oração. Vamos destruir esse templo de barro. Pegamos os martelos e começamos destruindo o templo. Os muçulmanos de Illinois, oh, loucura! Tá louco! Construíram com tanto sacrifício, atravessaram o rio, carregaram na sua cabeça troncos, construíram, e hoje estão. Era festa na aldeia. Quando eu passava, os velhos olhavam para mim e cumprimentavam. Tudo bom? Tudo bom, pastor? Tudo bom. Olhava bem nos meus olhos. Você está bom mesmo? Eu assim, ok. Ele ia assim, ó. Ele está maluco. Aí eu saí e fiz os contatos. Passado uma semana eu estava trazendo pedra, areia, blocos. E levantamos uma de cimento bem forte. Eu falei, agora precisa fazer a coisa bem forte. E hoje temos mais de 40 irmãos glorificando a Deus naquele lugar. Crianças cujo futuro em Cristo está garantido, adorando a Deus. Eu quando olho para aquelas crianças, eu olho assim, não, se Jesus tardar, você e a sua geração tem um lugar garantido nos céus. E nós temos lá um vídeo, vou mostrar um grupo de crianças que nós temos lá agora, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Está longe, pode deixar. Mudar o destino de pessoas. E essa cidade onde nós temos esse trabalho é bem próximo de Garissa, onde teve o ataque terrorista há uma semana atrás, na universidade, onde 150 pessoas perderam suas vidas. Hoje no Quênia, infelizmente, não existe essa liberdade que nós temos aqui para adorar a Deus. Nós entramos, adoramos a Deus
maior paz possível. Para nós isso hoje é impossível, porque ainda se tornou um alvo dos grupos terroristas islâmicos. Em plena adoração, granadas são jogadas no meio da igreja e é sangue por tudo quanto é canto. Nós entramos ali com as nossas facas sem problema. No que não se faz isso, você entra, o pessoal está vasculhando a você, quer saber o que você tem, porque o homem bomba, a mulher bomba, criança bomba, ela entra, se senta no meio da congregação e na hora do culto, cá, bum! É sangue por tudo quanto é lado. E eu quero falar para você, no Sudão, na Somália, diariamente homens e mulheres perdendo as suas vidas por amor a Cristo. E uma coisa, não porque não lhes é dada a oportunidade ou uma maneira de escapar, porque eles colocaram a escolha: renunciar a Cristo e viver no seu meio em tranquilidade e paz, ou continuar com Cristo e morrer. Homens e mulheres são colocados, desafiados e decolados, simplesmente por quê? Porque creem no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho falado que hoje a maneira como nós temos vivido o Evangelho é um insulto para muitos irmãos na África, para muitos irmãos na Ásia. A maneira leviana que nós temos vivido o Evangelho, a nossa vida sem compromisso com Deus, é um insulto para aqueles que estão dizendo: Deus, nos dê graça para viver mais um dia e não te negar, porque a perseguição é intensa. E nós estamos vendo num continente cujos territórios fazem parte do quê? Da janela 10 por 40. E nessa janela é onde se encontram os povos menos evangelizados do mundo. Estamos falando de uma figura de mais de 2 bilhões de pessoas que nunca tiveram a oportunidade. Não estou falando que recusaram a Cristo, não, mas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da palavra. E é nessa mesma janela onde se encontram povos vivendo nas piores desgraças, na pior que você pode imaginar. Hoje a gente reclama no Brasil porque a Coca-Cola está o quê? Está muito gelada ou pouco gelada? Não é assim? A gente reclama porque o feijão é muito preto, ou não é tão preto quanto nós gostaríamos. Mas tem pessoas que não tem nem do preto, nem do azul, nem do amarelo. Nós fizemos um trabalho de abertura do poço artesiano, custou caro, com todas as despesas e tudo, custou um pouco acima dos $30 mil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esse povo estava vivendo do quê? Dependendo de uma bolsa de água, porque é seco, a terra não é nada, seco. E a água caía da chuva, se acumulava, e o povo bebia daquela água até acabar. Ali bebia as pessoas, o gado, o boi, o camelo, o cabrito, e por ser quente, as pessoas tomavam banho no mesmo lugar, o cachorro mergulhava. Como se não bastasse, os animais descarregavam lá, baixavam, sabe? Baixavam, download. Baixavam os arquivos lá. O cabrito tinha outra alternativa, porque mesmo cavando o poço, a água está bem longe. 100
da terra para lá. E cavamos ali um poço, com muito suor, com muita insistência, com a ajuda de irmãos e irmãs, de compromisso, e achamos ali água pura, água limpa. E hoje, mais de 6.000 pessoas têm se beneficiado daquela água. E temos lá um trabalho, hoje pessoas adorando a Deus, buscando a Deus, porque Deus é bom. Mas isso só acontece quando o quê? Quando eu e você procuramos viver um compromisso com Deus. Ali está o pastor César do Lima, o nosso lá, né? O pastor nota aí, por favor. Montamos uma bomba lá. Hoje é a bomba manual, né? Porque ela não tem luz. Olha só a água. Agora se bebe água do lado direito agora. Não. Para você do lado esquerdo, né? Olha. Mostra outra. Pode mostrar outra. Então é nessa tribo do tribo Pocote. É uma tribo que vive bem no interior do Quênia. Bem? Nós temos um outro projeto, o projeto de, falei do poço, né? Plantação de igreja. Temos outro projeto de exposição missionária. E nós temos recebido jovens de diferentes cantos do mundo, pastores, que vêm lá e nós damos uma oportunidade para eles viverem no campo, lá, fazendo missões. E nisso aí eles experimentam que aquela Ialine de Belo Horizonte é lá do Seminário Cristo para as Nações, com o pastor Garayens. Eles enviaram uma turma para lá e nós levamos eles para viverem as realidades do campo missionário. E esse trabalho tem impactado muitos jovens e tem levado os jovens quando eles voltam, a tomarem uma posição para quê? Uma posição para servir a Deus. Viagens de canoa, aquela rio ali, pô, tem crocodilo para quem sobe. Estradas intransitáveis, mas a gente transita, mesmo assim. Então, um grupo dos irmãos foram lá, de Belo Horizonte. Trabalharam bem, não na massa mesmo. Vou passar? É aí onde os irmãos bebiam água, né? Os irmãos carregando água. Amém? Obrigado. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Nós estamos vivendo numa igreja, falando globalmente, onde os princípios e valores foram invertidos. Na Síria, os irmãos estão gemendo, chorando. E a igreja do Senhor permanece insensível. Sabe por quê? Porque os princípios e valores foram trocados e mudados. Hoje, nós criamos uma cultura na igreja onde ser discípulo é opcional. Ser crente, tudo bom. Mas ser discípulo, nós criamos essa cultura que passou, infelizmente, a ser opcional. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, tudo bom? Amém, 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 acabou. Mas quando se trata de discípulos de Cristo, já não existe. As nações
que vale a pena viver e morrer por Cristo? Você tem encorajado os seus filhos a aceitar o desafio missionário? Você tem desafiado o seu filho, a sua igreja, a sua filhinha, dizer, que você seja a resposta das orações que estão sendo levantadas na Líbia, a oração que estão sendo levantadas na Síria, no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte. Você tem aberto a tua palavra e a palavra de Deus te mostrou para o teu filho de que este aqui é Paulo. Olha só, ele morreu uma morte terrível, mas vale a pena. Você tem falado para os teus filhos sobre os mártires que estão morrendo, que nós temos visto na televisão, e dizendo, esses morreram por amor a Cristo, e meu filho, siga nessa direção, siga nesse caminho. Você já encorajou o seu filho a desistir daquele sonho de se tornar advogado? Quer ter uma pedra aí? Já? Você já sentou com tua filha dizendo, filha, tu és médica, tu és doutora, tudo bom, mas sabe, aqui tu está fazendo muito dinheiro, amém, isso é bênção, mas tu sabes que tem irmãos teus comprados pelo mesmo sangue que te comprou, o sangue do Cordeiro, Jesus, que estão vivendo numa situação desesperada, não tem socorro, está com a perna podre, porque a perna o quê? Quebrou num ataque terrorista e a pessoa está aí, não tem condição de ter o quê? De ter tratamento médico. Minha filha, eu te encorajo a dar 3 meses, 6 meses, 1 ano da tua vida servindo na Síria. Mas eu tenho medo, eu vou morrer. E se tu morres, minha filha, isso é bom. Sabe por quê? Tu vai ser contada entre as grandes mulheres de Deus. Lá nos céus, tu vais te sentar no lugar onde só pertence aos mártires. Tu vais te sentar com Pedro, com Paulo, com os apóstolos. Tu vais sentar com João Batista, filho, filha. É bom. Cadê esse pai? Cadê essa mãe? Discípulos, discípulos de Cristo, discípulos do Senhor. Nós não devemos fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos ao clamor das nações. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo hipócritas. Sabe por quê? Jesus disse assim: ele fazer discípulos, né? E se nós não chegarmos ao nível de discípulo, nos conformamos em ser crente, nós estamos vivendo em desobediência. Eu não estou dizendo que todo mundo vai, mas se todo mundo fosse, seria a bênção. Mas eu estou falando de quê? De viver uma vida com compromisso. E tudo que acontece na minha vida, tudo que eu faço com as minhas mãos, possa fazer o quê? Possa influenciar e decidir o que vai lá fora. O que eu faço aqui deve influenciar o que vai lá fora. Amém? Amém. Eu quero ler um versículo para terminar aqui. Primeira de... não vou ler isso aí. Olha o teu nome, Jesus. Pois Deus. Vamos ler aqui em Mateus capítulo de número 18. Mateus 4, versículo 18. Mateus 4, 18. Oh Senhor. Mateus 4, 18. Mateus 4, 18. Diz assim. Mateus 4, 18.
Mar da Galileia havia 12 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos ler acima no versículo de número 12, nesse mesmo capítulo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Nós vemos aqui Jesus chamando esses irmãos aqui, né? E ele falou que ele: vinde após mim, eu vos farei o quê? Eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele nos chama como individual e como coletivo, pessoa coletiva, a igreja. E o alvo de tudo isso é de nos tornar pescadores de homens. Porque o homem, a alma do ser humano, é tão preciosa para ele, que fez com que ele abandonasse tudo. Abandonou os céus, abandonou o seu trono, abandonou tudo, os anjos, aquela glória, aquele esplendor. E ele veio, por quê? Por causa do homem, por causa de você e por causa de eu. E ele não mediu esforços, ele deu tudo para que eu e você tivéssemos nossos nomes escritos aonde? No livro da vida. E essa ainda continua a ser o seu desejo, o alvo dele para com a igreja. O que ele fala? Para que pela igreja e através dela seja conhecido, seja anunciado aos principados e potestades, para que eles conheçam o quê? A multiforme sabedoria de quem? De Deus. É a igreja, sou eu, a tua vida e a minha vida. Nós estamos nessa vida com um propósito, para que a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus, ele seja revelado nas nações, para que pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações possam aceitar esse glorioso dom da salvação. É por isso que você foi salvo e você ainda não foi para o céu. Nós estamos aí daqui com um propósito, eu e você. E o propósito é este: para que através de nós que somos igreja, Deus seja conhecido no mundo. Que tudo que eu faça no Brasil, na escola, onde quer que seja, possa o quê? Possa revelar isso. Mas para isso acontecer, o reino de Deus, ele precisa estar aqui. No versículo 12 diz o quê? E ele começou a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não está falando de um lugar. E se é lugar, ele está falando o quê? Esse lugar é aqui. Não um lugar físico, ali, não. Ele está falando dentro do teu coração, sobre o teu coração. O reino de Deus. Ele está falando do quê? Do poder, da autoridade, do domínio, do controle. Deus deve reinar em nós. E quando Deus reina em nós, Ele nos leva a viver uma vida que glorifica Ele. O amor de Deus nos constrange, diz a palavra. Em Salmos diz o quê? O zelo pela tua obra, o zelo pela tua casa, ele me consome. O amor de Deus na tua vida
como ele disse: oh, está consumado. Eu fiz tudo que eu devia fazer. Não tenho mais nada para oferecer, não tenho mais nada para dar. E ele se alegrou com o trabalho de suas mãos. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém? Amém? Talvez você possa dizer: pô, mas o que é isso? Mas o cristianismo que eu conheço, segundo a palavra de Deus, o cristianismo que nós vivemos, ou que devemos viver, nós vivemos para agradar o Mestre. Esse deve ser o nosso alvo. Viver para agradar o Mestre. Que esse possa ser o teu sonho, o teu desejo. E que se a tua morte for a glorificar a Deus, que nós possamos dizer: vale a pena, então morra eu e cresças tu, Jesus. Sabe o que estão fazendo? Estão tirando os povos missionários dos campos. As agências missionárias estão recolhendo, estão tirando todo mundo, dizendo: não, vem, vem, está perigoso, está perigoso. Quão egoístas somos nós? Egoístas. Egoístas. Só pensamos no nosso próprio umbigo. Pensamos só em nós. As nações gemendo, perguntando: Deus, tu disseste que tu tinha um corpo na terra. Cadê esse corpo? Porque se o pé está doente, a mão devia acudir. Mas cadê a mão? Cadê o dedo? A igreja salta pura, glorifica a Deus. Diz que está tudo bem, está tudo bem. E as nações estão gemendo. Sabe, parece o quê? Essa igreja de hoje? Parece aquela igreja hipócrita que existiu no tempo de Hitler, quando ele levava milhares e milhares de judeus para os campos de concentração para a matança. Tem um livro que fala: atrás de uma igreja passavam os trilhos do comboio, da rodovia, onde passava, da ferrovia, onde passava o comboio. E eles no culto conseguiam ouvir os judeus gritando, passando, sendo levados para o campo de concentração, quer dizer, o campo de exterminação. E às vezes era na hora do culto, aí eles paravam. Então, glória a Deus, igreja, aleluia. Igreja hipócrita, insensível. Sabe por que o Brasil é crente? Ele é crente hoje, você está aí, está ali, porque os ingleses, os americanos, as mães e os pais doaram os seus filhos, e os seus filhos vieram e pregaram nesta nação. É por isso que você é crente e você vai para o céu. É porque você não quer dar a tua vida, semear os teus filhos nas nações. Eu vou dizer uma coisa, e eu tenho falado, e eu acredito que vai acontecer neste lugar, no Brasil. Deus vai mudar o testemunho da sua igreja. E quando Deus mudar o testemunho da igreja, é quando a igreja vai se tornar discípula, vai ser a igreja dos discípulos. E sabe qual é o testemunho da igreja dos discípulos? É assim: os discípulos, a palavra de Deus diz, eles se reuniam. Na palavra de Deus, eles se reuniam. E quando se reuniam, as pessoas não levantavam para dizer: oh, aleluia, eu precisava de um carro, mas Jesus me deu 3, oh glória. Criancice, espiritualmente falando. Eu precisava disso. Eu pedi. Mas quando os discípulos se reuniam, quem sabe, eu gosto de
Não! Entrava um cocheando, outro com o braço assim, outro assim. E sabe como é que entravam outras mulheres? Assim. Elas chegavam, entravam, sentavam ali, tá? E você do lado conseguia sentir a irmã do meu lado, ela está chorando, está gemendo. O que foi, irmã? Tudo bom com você? Sim, eu estou bem. Jesus está no controle, eu estou bem. Não está a chorar porque não tem mistura em casa. Não está a chorar porque não tem pão em casa. Vamos sentar. Conta, o que está acontecendo, irmão? Você viu o que aconteceu? Teve uma festa aqui do rei. E o nosso mestre João Batista foi decapitado, porque para eles é festa, para nós é tristeza. Estava de Isabel chorando. O meu filho amado, eu perdi o meu filho amado. Eu pergunto, temos de orar sobre esse assunto. E cadê o Paulo? O Paulo saiu apedrejado, jogaram ele para fora da cidade. E não sabemos se ele está vivo. Onde é que está Pedro? Pedro foi preso. E eles foram atrás de quem? De Estevão. Quem sabe tinha irmã, tinha esposa, sei lá. Eu gosto de pensar assim. O meu esposo está sendo perseguido, vai ser destruído, vai ser morto. Essa era a preocupação do discípulo da igreja. E eles choravam. E a palavra de Deus diz o quê? Quando eles choravam ali, o lugar estremecia. Ele estremecia. Ele estremecia. Era um choro diferente. Um choro que saía diretamente do coração de Deus. O choro do discípulo. Não choravam por causa das suas próprias misérias e coisas pequenas. Não! E sabe o que fazer? Eu gosto de pensar assim, na minha imaginação. E um ancião perguntava: e como é que está o trabalho lá naquela igreja? Como é que estão os irmãos? E o outro fazia: os irmãos estão entrando de dor e desespero. Aí um pai olhava assim para o filho, com lágrimas nos olhos. O filho levantava e ele dizia: pai, você não precisa falar para mim, eu sei. E a mãe reclamando: mas o que você está querendo dizer? Que você vai lá? Dizia: mãe, não se preocupe, mãe, vou lá. A mãe agarrava o filho e beijava o filho como se fosse a última vez que ela poderia voltar a ver o seu filho. Mas mesmo assim dizia: vai, meu filho, nessa força, vai. Sabe por quê? Porque eles não tinham os seus olhos fitos na terra, eles tinham os seus olhos fitos naquilo que é eterno, naquilo que é eterno, naquilo que é irreversível, naquilo que é verdadeiro. Igreja dos discípulos. Talvez você diga: nós somos fracos, não conseguimos. É exatamente isso que Deus quer. Sabe, Deus usa fracos para confundir os fortes. Deus usa os pequenos para confundir os poderosos. E as coisas insignificantes para confundir as sábias. Sabe, nós temos medo. Coragem não é a ausência do medo, como alguém já falou, mas o vencer o medo. O medo está ali, e eu luto com aquele medo. E a palavra diz: o verdadeiro amor, ele joga fora, lança fora todo o medo. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós vemos que vale a pena fazer isso por Ele. Sabe por quê? Porque Deus quer nos fazer troféus da sua graça. Deus quer pegar o fraco e mostrar para os principados e potestades, para este mundo, e dizer: olha só o que a minha graça faz. Olha só o que a minha graça faz.
trazendo salvação para os povos. Você escutou o testemunho daquela mãe cujos filhos foram mortos? Quando perguntaram para ela, o que você faria se você conhecesse os que mataram os seus filhos? Sabe o que ela diz? Eu convidaria o assassino de meu filho para dentro da minha casa. Eu convidaria o terrorista que matou os meus filhos para dentro da minha casa. E na cultura árabe, convidar alguém para dentro da casa significa intimidade. E eu ia cear com essa pessoa e olhar para ele nos olhos e dizer obrigado por teres dado aos meus filhos a oportunidade de serem mártires, a oportunidade de se sentarem naquele lugar que só os mártires se sentarão. O que tu tens feito? O que eu tenho feito? O que a nossa igreja tem feito? O que tu tens feito com a tua família? Entrega isso para Jesus. Semeia isso nas nações. Nós temos ali no final, se você quiser com permissão do pastor, nós temos ali uma lista que nós dá um lugar para colocar o seu e-mail, onde nós temos mandado cartas mensalmente sobre o trabalho missionário do campo. E nós gostaríamos de compartilhar com você, para você poder orar e abençoar, mudar o curso das coisas. Em nome de Jesus. Obrigado.